E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais. E um problema ambiental muito sério que existe na nossa atualidade é a respeito da poluição atmosférica. Quanto à poluição atmosférica, na sociedade que nós vivemos, essa sociedade extremamente consumista, crescendo cada vez mais o número de indústrias, cada vez mais a frota de automóveis aumentando, a poluição do ar, a poluição atmosférica, ela só está em crescimento a cada dia que passa. E o ser humano passou a modificar a natureza, o meio ambiente que ele está inserido, principalmente a partir da primeira Revolução Industrial. Anteriormente a essa primeira Revolução Industrial, antes ali do século XVIII, o ser humano ele modificava pouco o meio que estava inserido. As consequências para a natureza eram poucas essas consequências em relação a partir do momento em que teve a primeira Revolução Industrial ali no século XVIII. Esse período é chamado de Antropoceno. O período após a primeira Revolução Industrial, chamado de Antropoceno, ou seja, é o período em que o ser humano passa a modificar drasticamente a natureza, influenciando muito essa natureza e muitas vezes de forma negativa, como a poluição excessiva. Vieram as máquinas a vapor, logo depois nós passamos por um período de segunda Revolução Industrial, com a explosão do petróleo. O petróleo passou a ganhar cada vez mais força em nossa sociedade. E hoje nós utilizamos bastante dessa queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, utilizamos bastante esse petróleo nos automóveis, nas indústrias e, consequentemente, nós passamos a modificar drasticamente essa natureza. Então, a poluição atmosférica é sim um problema ambiental extremamente sério na nossa atualidade, por conta desse aumento do número de indústrias, por conta da frota de automóveis que aumenta a cada dia que passa. E com a poluição atmosférica, vários problemas passam a acontecer, como por exemplo, problemas respiratórios, irritação nos olhos, passa a existir alguns problemas, como a chamada inversão térmica, em que passa a ficar uma camada de poluição mais retida na superfície nos períodos de inverno, passa a ter um aquecimento na superfície terrestre. E é justamente esse aquecimento, o tão temido aquecimento global, que é alvo de bastante discussão hoje em dia. Porque nós temos aqui a diferença entre efeito estufa natural e o efeito estufa artificial. O que é essa palavra que está tão em foco na nossa atualidade, esse efeito estufa? O efeito estufa, pessoal, é algo fundamental para a nossa sobrevivência. Se a Terra ela não ficasse como uma estufa para nós, para aprisionar o calor do Sol, nós morreríamos congelados. É necessário armazenar aquele calor do Sol para manter uma sobrevivência legal para nós, senão nós não iríamos sobreviver. Manter uma condição de temperatura ideal para a nossa sobrevivência. O que não é normal é o que vem acontecendo nos dias atuais, principalmente a partir da explosão da frota de automóveis, a quantidade de indústrias que aumentaram a cada dia que passa, principalmente aqui no século XX. Século XXI já deu uma maior força, só que pelo contrário teve mais convenções ambientais a respeito de diminuir a emissão de gases poluentes. Então assim, principalmente no século XX, que teve uma explosão ali da frota de automóveis, quantidade de indústrias, nós passamos a poluir muito. Essa poluição já veio desde a primeira Revolução Industrial, mas foi ali a partir do século XX que ganhou maior força. E essa poluição, ela provoca uma série de danos, além daquelas que já foi falado anteriormente, como problemas respiratórios, irritação nos olhos, problemas de saúde que existem. As pessoas que sofrem com bronquite, com asma, elas sofrem bastante com esses problemas respiratórios, sofrem bastante com a poluição que causa esses problemas respiratórios, afeta a asma, a bronquite.
Consequentemente, além desses problemas, nós temos também o chamado efeito estufa artificial. Esse efeito estufa artificial é um aprisionamento do calor de forma excessiva. Ou seja, aquele efeito estufa natural que aprisiona um calor para ter uma condição normal para a nossa sobrevivência, passa a existir um excesso. Esse excesso que é o chamado efeito estufa artificial. E é esse efeito estufa artificial que acaba provocando danos para a nossa superfície terrestre, danos num futuro próximo a nós seres humanos. Por quê? Cada vez mais que gases poluentes são liberados de forma excessiva, como o CO2, que é o principal responsável por esse efeito estufa artificial, o gás carbônico, nós temos também o gás metano, dentre outros gases poluentes. Esses gases, eles acabam agindo por aprisionar mais o calor, dificultando a passagem desse calor normal ali para a circulação atmosférica. Consequentemente, devido à ação do gás carbônico, dentre outros gases poluentes, esse calor ele fica mais retido na superfície. Como ele fica mais retido na superfície, a temperatura para nós aqui na superfície terrestre tende a aumentar. E assim uma série de danos vem a ocorrer, como por exemplo, nós temos o chamado aquecimento global. É uma palavra que vem sendo falada bastante atualmente, é o chamado aquecimento global. Vamos poluir menos, vamos liberar menos CO2 para não provocar o aquecimento global. Esse aquecimento global é uma consequência, então, desse efeito estufa artificial, ou seja, o aprisionamento de calor, ele passa a ocorrer de forma excessiva, além do normal, além da condição que seria ideal para a sobrevivência. A temperatura, então, passa a aumentar a cada dia que passa. E por isso, é necessário nós estabelecermos normas para evitar a liberação do CO2, dentre outros gases poluentes, de forma excessiva. Para tanto, em 1997, foi feita uma convenção ambiental no Japão, em que foi estabelecido o chamado Protocolo de Kyoto. E esse Protocolo de Kyoto foi um acordo entre vários países do nosso mundo, dentre os principais poluentes que possuem a maior quantidade lá de automóveis, de indústrias que liberam vários gases poluentes que acabam aprisionando o calor de forma excessiva. Esses países resolveram fazer um acordo com o objetivo de diminuir, de reduzir a emissão do CO2, que é o principal gás poluente que acaba deixando a Terra mais aquecida, o aquecimento global, o efeito estufa artificial. O objetivo de diminuir o CO2, o gás carbônico, para, consequentemente, tentar diminuir, tentar amenizar as consequências do aquecimento global. E o aquecimento global, se não for contido, daqui a alguns anos nós podemos sofrer algumas consequências, como áreas litorâneas, áreas na costa, elas podem ser encobertas ali por conta do derretimento de calotas polares que aumentam o nível dos oceanos e, consequentemente, a população que está na parte litorânea irá sofrer com este fato. Porque a tendência é que com o derretimento das calotas polares, o nível dos oceanos, esse nível possa aumentar e encobrir essas áreas mais próximas ao oceano. Nós já temos exemplo de uma ilha chamada de Tuvalu, a província de Tuvalu, que já está sofrendo as consequências desse aquecimento global. O nível ali do oceano, fica próximo a essa área continental, está aumentando de tal ponto que cada vez mais essa província de Tuvalu, ela está ficando mais estreita. Ou seja, então se nós não tentarmos conter esse aquecimento global, mais consequências poderão vir. Ok, pessoal? É isso aí, até a próxima.
Nós tivemos algumas convenções ambientais, algumas propostas relacionadas ao meio ambiente ao longo aí da nossa história, e uma proposta de destaque para combater possíveis danos ao meio ambiente foi o chamado Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto foi criado em 1997, que teve como proposta, esse protocolo, de reduzir a emissão de CO2 na atmosfera, do gás carbônico, e, consequentemente, diminuir os impactos causados por esse gás poluente, de aumentar a temperatura na superfície terrestre, de diminuir o impacto do efeito estufa artificial. Vários países assinaram esse protocolo de Kyoto, estabelecendo metas de diminuir a emissão de gases poluentes, principalmente do CO2. Porém, um país altamente industrializado e desenvolvido como os Estados Unidos não aceitaram confirmar o protocolo, dizendo que isso prejudicaria a economia estadunidense. Continuando aqui no assunto, falando sobre poluição atmosférica, vamos entender a partir de um exercício o que é o efeito estufa artificial. Efeito estufa é um aprisionamento normal que existe de calor na superfície terrestre para manter o ser humano vivo, porque se não existisse essa estufa na Terra, nós não sobreviveríamos. Mas o efeito estufa artificial que foi falado aqui na questão, perguntando o que é esse efeito estufa artificial, é um aquecimento anormal da superfície terrestre. É um superaquecimento que é provocado pela liberação de gases poluentes como o CO2, que vem aparecendo na superfície terrestre a partir ali da poluição dos automóveis, das indústrias, que liberam gases poluentes e provocam esse superaquecimento, esse aquecimento anormal, aumentando consequentemente a temperatura na superfície terrestre, provocando uma série de danos, como por exemplo o derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos. Então, efeito estufa artificial é um aquecimento anormal da superfície terrestre, provocado pela liberação de gases poluentes, como o CO2, que retém um calor de uma forma mais excessiva. Consequentemente, ao aprisionar esse calor, a temperatura aumenta e assim acontecem algumas consequências, como o derretimento de geleiras, que pode provocar o aumento do nível dos oceanos. Um outro exercício interessante é citar dois exemplos de fontes de energia consideradas limpas. O que são fontes de energias limpas? São fontes de energia que não agridem tanto o meio ambiente, como por exemplo, a energia eólica, proveniente dos ventos, e a energia solar. Pelo fato de não agredir o meio ambiente, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis, a liberação do CO2 que provoca o efeito estufa artificial, nós temos a energia eólica e solar, que ao agredir menos o meio ambiente, ela é mais viável. Porém, ela é menos utilizada, por exemplo, no caso da eólica, pelo fato de ser mais cara essa fonte de energia. Ok?